insônia desde quando iniciou seu tratamento oncológico, tem dificuldade de dormir e se sente cansada o dia inteiro, vou te mostrar nesse episódio do nosso podcast como você pode regular o seu sono e assim conseguir ter uma recuperação muito mais rápida para conseguir ter um tratamento oncológico com menos efeitos colaterais. Eu sou o João, sou treinador oncológico e sou responsável pela parte exercício físico e recuperação aqui da Neomove. Tudo bom, Isabela? Tudo bem, João? Meu nome é Isabela Pascoal, sou nutricionista oncológica e responsável pela parte nutricional aqui na Newmove. Muito bom, Isa. Um dos efeitos colaterais, Isa, que eu vejo que muitos pacientes relatam é a falta do sono, a insônia, ou acordar várias vezes durante a noite. E a gente sabe o Sim, quanto que isso impacta durante o tratamento e até mesmo pós-tratamento, no controle dos efeitos colaterais, principalmente no controle do cansaço. Então a gente vai falar hoje, eu e você, sobre o que que é, por qual motivo acontece essa insônia e o que que o paciente oncológico pode fazer para evitar essa complicação do tratamento oncológico dela, beleza? perfeito. Vamos lá. Boa. Vamos usar como É, base aquele artigo e a gente vai conversando e vai pontuando tudo. beleza, mais fácil. Esse artigo é um artigo publicado na revista Cells, é uma revista de alto impacto. Nós traduzimos para ficar fácil a visualização de vocês. Aham. Então esse artigo ele tem várias recomendações e explicações do motivo que isso acontece. Um dos maiores impactos dessa alteração de sono é a desregulação do ciclo circadiano. Ciclo circadiano é um ritmo do nosso corpo de sono, de despertar. Nós temos aqui uma imagem que fica mais fácil visualização, e é todo o período, todo o ciclo, que é chamado ciclo do sono ou ciclo circadiano, que ele precisa estar regulado. Se o sono ele está desbalanceado porque você trabalha à noite ou porque você fica interrompendo o sono, acordando muitas vezes ao dia, isso pode impactar na produção de células, produção de hormônio, ou a recuperação das células do seu corpo, a recuperação do seu sistema imunológico. Então ele pode ficar Uhum. comprometido e aí, no cenário oncológico, a gente precisa pensar e ter muito mais atenção às células imunológicas, por quê? Chama vigilância imunológica. São as células, os soldadinhos de defesa do nosso corpo, que eles precisam atacar o que está fora do padrão. Então, tem uma célula em específico que chama célula NK. Natural killer, então ela mata naturalmente tudo que ela reconhece que não são células do nosso próprio corpo. Essas células elas são produzidas e recuperadas durante a noite, então se tem uma desregulação do sono, essas células ficam em quantidades menores. E isso afeta de forma negativa todo o tratamento, porque o tratamento ele quer matar as células que são fora do padrão, que são as células tumorais, então ocorre um processo de negativo para o paciente. Então, mais um Aham. motivo importante para esse ciclo circadiano ele ficar adequado. E aí não envolve somente o tempo, mas sim o momento que esse paciente vai dormir, porque nós temos a exposição à luz, e não só a luz solar, mas a luz do celular mesmo. A exposição da luz azul do celular tem algumas configurações de aplicativos ou no próprio celular que após as 6 da tarde, após as 18, você precisa reduzir a exposição para melhorar esse ciclo circadiano, Muito certo? bom. E também a gente precisa entender que o momento onde as células NK e as células de defesa elas são não produzidas, mas elas fazem a vigilância do nosso corpo durante a noite. Então é Perfeito. importantíssimo o sono para o paciente oncológico, principalmente aqueles que estão fazendo quimioterapia e radioterapia. Os estudos demonstram, né, uma queda muito grande no controle dos efeitos colaterais porque o paciente oncológico não está com sono regulado, ele pode sentir mais cansaço, dores e vários outros efeitos colaterais, e até mesmo o paciente que faz imunoterapia pode ter um resultado pior, pode sentir mais efeitos colaterais também, porque é justamente nessas células imunológicas que a Que o terapia tratamento a age, imu né? que o tratamento age. Pacientes que utilizam trastuzumab, pertuzumab, então é fundamental ter um sono regulado. E o sono desregulado, ele pode acontecer por diversos motivos. Pode ser Sim. fatores como, eh
depressão, ansiedade, dor, que é muito comum também, no artigo fala lá também que muitos pacientes não conseguem dormir por conta de dor, pode ser também por conta de algum fogachos também, que é muito comum o paciente não conseguir dormir. Então a gente Sim, consegue perceber que vários desses efeitos colaterais a gente consegue ajustar com o seu estilo de vida. Então um dos fatores sim. primordiais para a gente conseguir ajustar essa questão do sono é você melhorar os outros aspectos do seu estilo de vida, os seus hábitos, e a gente vai falando durante a sequência desse podcast, a gente vai falar, depois a gente vai dar uma listinha, a gente faz um to-do list do que você precisa fazer para conseguir evitar esse efeito colateral. Perfeito. Então, em relação a esse problema de ritmo circadiano ali desse ciclo, não é somente, o tempo de sono, mas é a qualidade, e se tem, pausas no sono, pode gerar esse distúrbio ali do sono e causar essas consequências. O João já comentou, já deu início às principais soluções, que é o estilo de vida, a alimentação que você faz impacta muito o tipo de exercício, de atividade física, e não só o tipo, mas o tempo, a frequência, tudo isso impacta no seu ritmo circadiano, consequentemente melhora a função imunológica. Então não existe somente uma recomendação para melhorar o sono, porque senão você vai tomar um remédio que o médico vai te prescrever e acabou. Mas envolve muitos outros fatores para esse sono ter uma qualidade boa e não só um tempo suficiente, tá? Sim, sim. E até Eh mesmo os pacientes que utilizam medicamentos, eles precisam melhorar os outros aspectos, porque não dá para você ficar usando o remédio pro resto da vida. Chega uma certa uhum, hora que você precisa retirar esse medicamento. E como são medicamentos que não podem ser retirados do dia para a noite, é necessário você fazer o desmame, é necessário ajustar todos esses outros aspectos para fazer o desmame e depois o paciente ficar sem nenhum tipo de medicamento de suporte para o sono. perfeito. Só vou destacar uma informação aqui desse artigo. Ele diz e ele relata que a má qualidade de sono pode levar à desregulação imunológica, que é o que nós comentamos, criando um ambiente propício ao crescimento tumoral e à metástase. Então, se você não dorme bem, o seu prognóstico ele não é favorável. Porque ele Uhum. pode aumentar o crescimento de tumor, ele pode se espalhar e ir para outros lugares. Então tem uma grande importância no sono que muitas vezes é negligenciada. Então mais um aspecto importante, o sono interrompido, então não é o tempo, mas a interrupção, você ficar acordando muitas vezes, na noite A e qualidade do demorar sono. para voltar a dormir. Oi? A qualidade do sono. Isso, a qualidade. Leva à desregulação imunológica, como nós falamos, não é apenas a célula NK, que é a natural killer, mas as outras também, células TCD4, TCD8, que são as mais responsáveis por fazer essa regulação, elas vão ficar em números menores, em quantidades menores, e isso vai fazer com que, ao invés dela trabalhar da maneira correta, ela trabalhe de forma mais branda, vamos dizer assim. Então, aumenta a Uhum. suscetibilidade de infecções, potencialmente facilitando o desenvolvimento e a progressão do câncer. Então, no paciente oncológico, se ele faz uma quimioterapia, por exemplo, tem a chance de reduzir o número de células imunológicas, que são os leucócitos. Se o paciente não dorme, essa chance aumenta muito. É o que o estudo está relatando. Se diminui o sistema imunológico, pode causar problemas de infecções. Então, para o paciente, ele não pode iniciar uma quimioterapia, continuar o ciclo dele, se ele tiver com leucopenia, que é uma redução drástica dessas células imunológicas. E um resolvedor desse problema é ter um sono de qualidade. Então, Uhum. o tratamento, ele tem muitos aspectos em volta, não é apenas, tomar o remédio do sono, não é apenas a alimentação correta, mas sim um compilado de coisas que vai ser favorável ao paciente, tanto no prognóstico e também nesse tratamento ao longo de todo o ciclo. Sim, aí fala também do mecanismo do sono, que nem a Isabela falou lá, que o quanto que é importante a fatores de, eh, o aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias também, por isso que o sono é tão importante, é o momento do dia que mais tem esse ajuste celular. Então não tem como ficar sem Perfeito. dormir.
É. Até mesmo, na IARC lá, né, Isa, tem na Sim, Agência Mundial, Internacional de eh, Pesquisa em Câncer. Interna pesquisa em câncer, coloca a falta do sono como um fator que pode aumentar o risco da pessoa ter um diagnóstico de câncer, então é Uhum. fundamental ter o sono. Cadê aquela imagem, Isa? Aquela imagem também ajusta muito. Aqui, ó. Isto, boa. Como o João falou, a Segunda. IARC é um dos melhores órgãos responsáveis por pesquisas para achar e encontrar agentes carcinogênicos, e essa é uma recomendação. 2B é um grupo classificado como provavelmente carcinogênico, então já Uhum, provavelmente com mais estudos esse 2B ele vai subir para 1, porque é a a grande variedade de estudos e mostrando sempre e confirmando sempre esse mesmo ponto que nós estamos relatando a vocês, que é aumento de progressão de tumor, aumento de metástase, é unânime nos estudos. Então acredito que esse 2B ele possa subir daqui a um tempo com mais estudos, uhum. e aí ele mostra, ele fala que a a IARC, né, Classificou classificou o certificado. trabalho por turnos, que envolve essa disrupção do ritmo circadiano, que é essa alteração do sono, dos horários, como um provável carcinogênico. Então, o paciente que ele trabalha durante a noite, como eu comentei, ele tem um risco aumentado de câncer. Ou se o paciente fica acordando durante a noite, interrompe o ciclo, interrompe esse ritmo, também pode aumentar a chance do tumor aumentar, progredir e tudo mais. E mais um Uhum, ponto importante que durante o sono, o João comentou, tem um equilíbrio da produção de citocinas anti-inflamatórias e pró-inflamatórias. Se tem pró-inflamatórios. mais inflamação, não é favorável para o paciente, não é favorável durante o tratamento, porque ele não vai ter uma ação do sistema imune tão boa. O corpo vai precisar primeiro resolver a inflamação, para depois as células imunológicas trabalharem. Então, tem que ter um equilíbrio. A inflamação do corpo, que são essas citocinas liberadas e produzidas pelo corpo, elas são produzidas todos os dias, mas ela não pode ter um aumento brusco. Por quê? Aí o corpo vai sofrer consequências, mas ela precisa ter a produção porque é como se fosse um mensageiro. Então, por exemplo, Uhum, o tumor está na pele. O corpo ele vai mandar citocinas inflamatórias aqui, vão ser produzidas citocinas inflamatórias aqui na pele para mandar uma mensagem para o sistema imunológico. Então é como se fosse o WhatsApp. A inflamação, as citocinas inflamatórias mandam uma mensagem, um WhatsApp, para o sistema imune e fala: ó, tem alguma alteração aqui, passa aqui ver e resolver isso aqui. Então, essa informação, ela é feita por inflamação, só que de baixo grau. Então, é um uhum. pouquinho. Só que se o paciente não dorme, essa inflamação, ela tá de alto grau, ela tá em uma concentração muito aumentada. E isso, ao invés de resolver o problema, ela vai causar outro problema, que é o sistema imunológico, ele não vai conseguir ter uma identificação de forma correta, e isso atrapalha todo o tratamento. Isso mesmo. E pode até mesmo aumentar o risco do paciente ter algum tipo de metástase também. Isso nesse Uhum, artigo fala, porque ele consegue o tumor consegue, não ser encontrado, entendeu? Como se fosse exato. mais ou menos isso, como se ele não conseguisse ser encontrado, por isso ele consegue se desenvolver e também fazer a sua proliferação para outros lugares, como a metástase para outros órgãos do corpo. Então, por isso que é fundamental o paciente oncológico ter um sono regulado durante todo esse processo. Olha lá, a supressão da produção da Essa melatonina, parte é muito o boa. hormônio que normalmente está elevado durante o sono da noite, pode prejudicar suas propriedades quê? Você colocando Oncoestáticas. Esse oncoestático, o oncoestáticas. estático vem do termo parar. Então, se a melatonina, que é um hormônio antioxidante, ele é produzido durante a noite, ele está desregulado por conta desse ciclo circadiano alterado, vai ter uma pausa, perdão, vai prejudicar a pausa do tumor. Que esse Uhum, oncoestático é uma função do corpo, uma função do sistema imune que pausa. Pausa o crescimento, pausa a produção de angiogênese, que é a produção de vasos sanguíneos ali para o tumor se nutrir. Então, uhum. precisa do sono regulado
Porque a melatonina tem essa função lá dentro. Então, de novo, não é somente dormir e pronto, acabou. Os mecanismos que acontecem por trás disso, eles impactam de forma, gigantesca. Então, faz toda a diferença o paciente não só ter um tempo de sono bom, mas ter uma qualidade de sono e dormir um tempo suficiente para ele descansar, acordar bem, acordar disposto. Isso faz com que ele Uhum. consiga ter disposição a treinar, que ele consiga se alimentar melhor. Então são todos fatores associados. Tem uma imagem aqui que mostra a associação de todos esses fatores, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela é muito boa. E Depois eu também volto lá na associada à fadiga. fadiga também. Aham. Depois a gente volta lá na fadiga, só vou achar a imagem. Aqui. Boa. Isto. Dá um zoom out aí. Isto. Boa. Aí dá Aí. para vocês entenderem que não é só a quantidade de sono, é a quantidade Aham. de horas por noite que você vai dormir, mas também a qualidade do seu sono. Não adianta nada você dormir 10 horas por noite, mas você acordar várias vezes durante a noite. E todos os fatores eles são associados, igual, o seu estilo de vida vai impactar diretamente o seu sono, que também o seu sono desregulado vai impactar diretamente também a sua imunidade. E vai impactar também diretamente o seu ciclo circadiano. O uso de medicamentos para você dormir vai impactar diretamente também a qualidade do seu sono, entendeu? Então tudo Uhum. meio que se mistura, sendo que durante todo nessa imagem, o que você pode realmente fazer algo para conseguir ter uma melhor qualidade de sono é o quê? O seu estilo de vida, que é você se alimentar da maneira correta, fazer a quantidade de exercício físico recomendado, consumir o tanto de água que é necessário e também regular o ciclo circadiano. De Aham. tudo que você está nessa imagem, a única coisa que está realmente no controle do paciente oncológico Esse, é isso. E esse e esse, esse. entendeu? E Porque aí se você ajustar esses 2, naturalmente você vai melhorar o seu sistema imunológico e também vai reduzir o impacto do câncer, né, a dinâmica uhum. aí dinâmica do câncer. Então você vai conseguir ter um tratamento com uma resposta muito melhor, porque você está tomando conta de 2 fatores. Que é o Uhum. seu estilo de vida e o ciclo circadiano. Se você fizer isso, a chance de você ter um sono de melhor qualidade e ter um tratamento com menos efeitos colaterais é muito grande. Por esse motivo, é muito importante você ter um sono regulado. E aí também tem a questão do medicamento. Se você já faz o medicamento de uso contínuo para você conseguir dormir, uma hora você vai precisar retirar ele. E se você não Uhum. tiver os outros pilares bem estabelecidos, realizando Não tudo vai da maneira conseguir. correta, você não vai conseguir retirar esse medicamento. E aí vai ser uso contínuo e acaba que não é benéfico para o paciente, né, ficar fazendo uso contínuo desses medicamentos, o resto por um tempo muito prolongado também. É como se fosse uma muleta, né, o paciente fica dependente do Sim. medicamento, não melhora os outros parâmetros, que é o ritmo circadiano, não melhora os fatores, do estilo de vida, e isso causa uma dependência a longo prazo. E aí, Uhum. lembrando que medicamento, ele é metabolizado no fígado, na grande maioria das vezes, e a quimioterapia e imunoterapia também. Então pode ter uma interação medicamentosa, os médicos precisam observar e ter atenção nisso para fazer a prescrição, e garantir que não vai atrapalhar o tratamento principal. Então tem Sim, sim. alguns médicos, alguns fazem a recomendação que precisa retirar certo tipo de remédio, senão vai atrapalhar, senão vai prejudicar o paciente. Então é extremamente importante. João, tem uma outra imagem de um outro artigo que eu tenho aqui, Sim. eu vou mostrar aqui para vocês, Boa. espera aí. É muito boa essa imagem também. Ela Acaba que é a é mesma, mas só que uma tá em inglês, a outra tá em português. Isso, boa. aí. É a Isso, tríade do boa. sono. Então, nós já explicamos boa parte disso, mas é só para complementar e mostrar para vocês que não adianta fazer somente uma coisa, e sim a combinação de coisas, combinação de mudanças que vai gerar um impacto nisso aqui. Então, o sono, a desregulação do sono, vai ter uma resposta imune. eh, o sono gera uma desregulação da resposta imune. A qualidade do sono também afeta a função imunológica, como nós falamos. O sistema imune ele vai ter dificuldade de encontrar o câncer, vai ter dificuldade de identificar por conta dessa alteração de citocinas inflamatórias em pró-inflamatórias. A imunidade,
gera se a imunidade estiver boa, ela vai gerar uma prevenção da progressão do câncer. Então é extremamente importante, porque aí o câncer não vai aumentar se o sistema imunológico ele estiver funcionando muito Uhum, bem. Então também tem uma modulação do microambiente tumoral. Microambiente tumoral é onde o tumor está alojado e ali o que fica em torno. Então esse uhum, ambiente, se ele ficar favorável ao crescimento, então se esse ambiente tiver coisas, nutrientes, hormônios que o tumor gosta, esse tumor vai crescer. Então fica, se o sistema imunológico estiver funcionante, né, ele vai ficar desfavorável ao tumor, porque ele vai regular esse microambiente para ficar pior para o câncer crescer, tá. E aí o sono também ele perfeito. pode, como nós falamos, afeta o risco aumentado para o câncer e a desordem do sono impacta no prognóstico. Então tudo isso, aqui tem as direções futuras, né, os direcionamentos futuros. Eles dizem que, eles têm algumas recomendações, nada muito específico, por exemplo, coisas práticas, mas é pensar no contexto. Então o sono, precisa ter uma base do sono, intervir na base do Boa, sono, ter uma integração da oncologia e da imunoterapia, então tem que pensar em perfeito. todo esse cenário, e o sono, Um controle eh, um o controle controle do do sono. sono durante o tratamento. Isso, perfeito. Então são fatores importantes que nós precisamos sempre lembrar, como o João disse, às vezes o estudo diz assim: "Precisa controlar o sono, precisa controlar a oncologia e imunoterapia", mas como? O Uhum, que nós temos ao nosso alcance foi o que o João falou, é regular o ciclo circadiano e melhorar o estilo de vida. Então, começa agora nossas orientações para direcionar na prática o que o paciente precisa fazer, porque no estudo é sim, lindo, precisa melhorar, nós já sabemos agora, mas como? O que que eu preciso fazer de atividade física, de alimentação, de suplementação, chás, o que que eu sim. faço para melhorar e o que está ao meu alcance para eu melhorar tudo isso que nós explicamos a vocês? Então, o João Boa. vai nos direcionar sobre a parte de estilo de vida, e aí eu vou complementando Uhum. com a parte nutricional. Pode ser? Muito bom. Ótimo. Um dos principais, aspectos que a gente precisa melhorar é a rotina. Não tem como o paciente oncológico não ter rotina, porque a falta dessa rotina vai acabar atrapalhando todo o ciclo circadiano. É fundamental que o paciente oncológico, ele se exponha à luz solar pela manhã, porque essa exposição à luz solar que vai conseguir regular o seu ciclo circadiano. Então, todo dia de manhã o paciente oncológico precisa não é e você não precisa sair de casa para tomar sol, mas você só precisa se expor ao sol, o quê? Abrir as janelas, tirar a cortina, entendeu? Abrir a cortina para você se expor à luz solar logo pela manhã, porque essa luz solar que vai conseguir, te ajudar na regulação do seu ciclo circadiano. Exercício físico, como a gente viu lá, a imunidade baixa pode estar associada também a muito cansaço. Como você não está conseguindo dormir bem, provavelmente você já acorda cansado, mas mesmo assim você precisa se manter fisicamente ativo, porque o exercício Uhum. físico também é outro fator fundamental para você conseguir regular o seu sono. Qual exercício você vai fazer? Você vai fazer conforme a sua capacidade. Se você só consegue fazer uma simples caminhada, faça essa simples caminhada. Se possível, você faz pela manhã, porque assim você consegue já começar o dia se mantendo fisicamente ativo, e a gente já consegue ter uma boa resposta do exercício físico, beleza? Mas também se você conseguir ir para academia, fazer um exercício mais de força, mais complexo, pode fazer também. Mas importante é o quê? Se manter fisicamente ativo, seja uma caminhada, treinamento em casa, musculação, crossfit, seja o que for. Sem exercício físico vai ser muito mais difícil regular o seu sono. Mesmo você sentindo cansaço, você precisa se manter fisicamente ativo durante esse momento. Outra questão também, evitar aquelas pequenos cochilos durante a tarde. Sei que é difícil para alguns pacientes que estão fazendo principalmente quimioterapia, chegam cansados da quimioterapia e acabam precisando desses descansos, mas tenta não tirar muitos cochilos durante o seu dia, porque se você fraciona muito o seu sono durante o dia, quando chegar de noite, o seu ciclo circadiano não vai estar ajustado, você não vai estar cansada, porque o seu corpo precisa estar cansado durante a noite para você conseguir dormir da maneira correta. Então, tira esses cochilos durante o seu dia. Sei que é mais difícil, não é tão fácil, mas também vai te ajudar bastante.
Outro aspecto que é importante também, o consumo de café. A gente precisa diminuir cafeína, a gente sabe que existe uma meia-vida da cafeína. É fundamental que o paciente reduza o consumo de café durante o seu dia, se possível, na parte da tarde não consuma nenhum tipo de cafeína, nem café, porque isso A pode também recomendação alterar. é não tomar após as 4. Não tomar após as 4 porque, a meia-vida da cafeína não vai atrapalhar o seu, ah, Seu ritmo não circadiano. va o seu ritmo circadiano. E agora a Isa vai falar sobre a questão da alimentação também, para Tá. vocês saberem o que é preciso de ajustar. Da parte alimentar, se a gente pensar na parte do sono, o João já falou café, a cafeína, e aí tudo que tem cafeína, os energéticos, principalmente nos pacientes jovens, às vezes tem esse hábito de ingerir, Uhum. precisa ser evitado, não só pela quantidade de cafeína, mas pela qualidade da bebida. Então, ali na bebida pode ter, não, tem corante, tem conservante, tem melhorador de sabor, açúcar ou adoçante. Então, é perigoso o paciente utilizar, porque não é uma bebida nutritiva, pelo contrário, é uma bebida que pode ter um sabor gostoso, mas atrapalha, não tem benefício nenhum. Então, na parte nutricional, nós precisamos evitar ao máximo produtos que tenham aditivos químicos, porque eles podem gerar uma desregulação na nossa microbiota, tá? Então, o que que é microbiota? É a distribuição de células, distribuição de bactérias no nosso intestino, e aí tem o equilíbrio entre boas e ruins. Então, se eu tenho um intestino desfavorável, um ambiente ali desfavorável, pode reduzir a produção de melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono. Então, eu não posso ter uma desregulação do intestino, porque é ali que vai ser produzido um hormônio extremamente importante para fazer todo esse controle. Então, eu tenho que ter muita atenção ao intestino, tá? E aí, dentro do intestino, envolve retirar esses compostos que causam esse prejuízo, mas também precisa de consumo maior de fibras. E onde estão essas fibras? Nas frutas, na casca da maçã, na casca da pera, na aveia, na chia, no psyllium. Precisa aumentar o consumo desses produtos para melhorar o ambiente ali dentro do intestino, para ser favorável. E aí o paciente ele vai conseguir produzir mais esse hormônio, vai induzir mais o sono, vai melhorar a qualidade, junto a todos esses aspectos. Então precisa sempre ter uma combinação de fatores. Então, eh, ter, esse controle dos compostos, os aditivos químicos e depois o consumo maior de fibras. E também uma orientação extra é o consumo de chás que ajudam na indução do sono, que são os chás relaxantes. Então, chá, por exemplo, como mulungu pode ajudar, tem algumas intervenções entre o chá de camomila e o tamoxifeno, então esse eu não indico, mas se não estiver tomando tamoxifeno, é tranquilo utilizar chá de erva cidreira, chá de camomila, chá de erva doce. Esses são chás que auxiliam no sono. Então, na parte nutricional, são essas principais orientações que vão fazer parte da melhora do sono do paciente, melhorando o sistema imune, melhorando o ambiente tumoral, melhorando o prognóstico e ajudando o paciente no tratamento. Muito bom. E também, diminuir a exposição de luz, né, durante a noite. Então, Uhum. conforme, vai anoitecendo, você precisa diminuir a exposição à luz, então você vai colocar no seu celular como é Noite. que chama o modo? Modo Modo noite, noite, não é modo é escuro. Não, no escuro não, é modo modo noite. escuro. Acho que é modo noite mesmo. Você vai colocar no modo noite, você vai diminuir um pouco as luzes de casa. Você pode até mesmo criar essa rotina de fazer o quê? Se você tem filhos, coloca os filhos para dormir, você reduz um pouco as luzes da sua casa, faz o chá, tenta ter um momento relaxante ali, e aí depois você vai para a cama, mas não mexe no telefone, não fica dando mais estímulo, porque isso pode acabar atrapalhando o seu sono. Aí, se eu acordar de noite, é melhor que você não encoste no celular, Vai ler, você pega um não livro. mexa, pega um livro, porque isso pode acabar a tela
A tela do telefone pode acabar estimulando demais e você não vai conseguir dormir. E a regulação do sono ela é feita gradualmente, nada acontece da noite para o dia, principalmente para o paciente oncológico. Então é necessário necessário tempo que você continue tendo esses esforços de ter uma rotina, fazer exercício, evitar cochilo, cafeína e também a questão nutricional para você conseguir, ao longo prazo, regular o seu sono. Mas na experiência que eu tenho aqui, com 2, 3 semanas ali fazendo tudo certinho, o sono já dá uma melhorada muito grande, a gente consegue reduzir bastante o cansaço e aumenta bastante também a qualidade de vida durante esse processo. Então é isso. Esses são os cuidados que Perfeito. vocês precisam ter para conseguir evitar a insônia, né, e também Uhum. tratar esse efeito colateral que é muito comum, que acontece com mais da metade dos pacientes. E se você é paciente Perfeito. oncológico ou já acabou o tratamento e não sabe como ter esse estilo de vida durante o seu tratamento, aqui no link, aqui na descrição, vai ter o link da nossa consultoria, que é a Neomove, que é o nosso suporte oncológico, onde você vai ter uma equipe multiprofissional te acolhendo, te dando todo o suporte e te direcionando durante o seu tratamento oncológico. Você vai ser atendido por mim, pela Isa e por outras pessoas que fazem parte da nossa equipe multiprofissional. Beleza? O link está aqui na descrição. Curte também, compartilhe esse vídeo porque vai conseguir ajudar outras pacientes. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem aqui nos comentários que eu e a Isa vamos estar sempre aqui comentando também, explicando as coisas, fazendo novos episódios para vocês não ficarem com dúvida e terem uma vida com menos efeitos colaterais, com mais qualidade de vida. Beleza, Isa? Perfeito. Com Não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar para essa informação chegar para mais pessoas. E isso melhora não só sono, mas fadiga, melhora a qualidade de vida, mais disposição. Então lembre-se, não existe um único aspecto no câncer que é resolutivo rápido e sempre pensar numa combinação de fatores, que é tudo que nós explicamos para vocês. Então, de novo, precisa ser feito pequenas coisas que vai impactar de forma geral, e aí é o básico bem feito, só que precisa de constância. Não adianta dormir um dia bem, precisa ter um estilo de vida completo, muito bem feito.